Ele chegou antes do sol nascer, com os faróis do carro esgarçando a névoa baixa que rastejava pelos campos como uma coisa viva, úmida, densa, silenciosa demais para aquela hora da manhã. O veterinário se chamava Rafael, tinha 32 anos e era o tipo de homem que acreditava que tudo podia ser explicado com bisturi, laudo e técnica. Mal sabia ele que, naquela terra, a lógica era a primeira coisa a ser devorada. Quando atravessou a porteira enferrujada, não foi o cheiro de gado, de mato ou de estrume que invadiu suas narinas, mas um odor adocicado, rançoso, como carne crua esquecida sob o sol. Mas não havia sol. O céu era uma faixa cinzenta e imóvel, e as vacas, espalhadas ao longe, pareciam esculturas negras no meio da bruma, todas paradas, todas imóveis, como se esperassem por algo que ainda não tinha nome. A casa-sede surgiu após 5 minutos, por uma estradinha de terra cheia de buracos e vestígios de ferrugem nos arames. Era uma construção de madeira antiga, alicerçada sobre um alpendre largo, onde balançava uma rede puída. Rafael desceu do carro, puxando a mochila, e caminhou até a porta. Antes mesmo que batesse, ela se abriu sozinha com um estalo seco, revelando a figura de um homem alto, ossudo, de olhos fundos como crateras mortas. Era o fazendeiro, seu novo contratante, que não se apresentou com nome nem com sorriso, apenas disse: "É ruim aqui, ruim debaixo da carne." E então virou-se de costas, arrastando os pés lentos num ritmo arrítmico, como se um dos lados do corpo estivesse afundado num peso que o outro não conseguia carregar. Rafael ficou parado alguns segundos, com a brisa fria roçando sua nuca, enquanto tentava processar aquela recepção. Seu celular não tinha sinal. O rádio do carro chiava em estática contínua, e até o barulho dos insetos parecia abafado. Havia silêncio demais. Ao entrar na casa, notou que o chão rangia em tons diferentes, como se algumas tábuas escondessem compartimentos ou fossem mais ocas do que deviam. A sala era escura, com móveis antigos cobertos de panos, e as janelas estavam trancadas com pregos cruzados. No canto, uma fotografia em preto e branco mostrava um grupo de homens sujos, segurando o que pareciam ser cabeças de gado. Mas, ao olhar de perto, Rafael viu que alguns daqueles rostos decapitados tinham dentes humanos, olhos abertos e expressões congeladas num grito eterno. O fazendeiro indicou com um gesto seco do braço que o veterinário poderia se acomodar no quartinho dos fundos, onde ficavam as ferramentas. Era pequeno, frio, com uma cama de madeira e uma lâmpada fraca pendurada por fios pelados. Rafael não reclamou. Algo dentro dele já percebia que seria inútil. Ao se deitar por alguns minutos, ouviu um barulho oco vindo do teto, como goteiras em latas, mas o tempo estava seco. O som era ritmado, como se alguém estivesse andando no telhado com as mãos. Quando saiu para tomar ar, viu que nenhuma nuvem se movia, nenhuma folha tremia, e o pasto seguia, imóvel. No galpão, onde os animais doentes estavam isolados, ele encontrou 2 bois magros, olhos virados para cima, respiração curta, corpo imóvel. Um deles tinha espuma escura escorrendo da boca, e o outro... o outro parecia morto, mas ainda estava de pé, como se o rigor mortis tivesse se instalado sem permitir o colapso. Rafael se aproximou com cautela, colocou as mãos nas costelas do animal e sentiu um pulsar fraco, como se o coração batesse, mas fora de ritmo. O fazendeiro surgiu na porta do galpão nesse momento e disse com a voz arranhada como madeira velha: "Quando eles morrem assim, é porque a terra tentou puxar." E então se virou de novo, desaparecendo nas sombras do corredor de madeira. Rafael ficou parado ali com a mão ainda sobre o couro do boi, tentando entender o que aquilo significava. Mas ao olhar nos olhos brancos do animal, brancos como cal virada, teve a nítida impressão de que algo lá do fundo da carne também o observava de volta. Na manhã seguinte, Rafael acordou com a garganta seca, os lábios colados e o som de moscas zunindo atrás da porta. O calor começava a se espalhar pela fazenda como uma febre subterrânea, mas não havia sol, nem vento, nem pássaros. O céu parecia sempre preso à mesma coloração metálica, como se o tempo ali tivesse deixado de girar. Ao caminhar em direção ao galpão, onde deixara os 2 bois doentes, sentiu que o chão estava mais fofo,
como se a terra estivesse inchada de dentro para fora. Quando entrou, o cheiro de sangue coagulado o fez piscar forte, e um calafrio percorreu sua espinha antes mesmo que ele visse o que havia mudado. O boi que estivera de pé, mesmo sem vida aparente, agora jazia tombado, mas sua pele estava rasgada do pescoço ao ventre. Não havia nenhum sinal de violência visível, nenhuma ferramenta, nenhuma marca externa. Era como se o animal tivesse o aberto por dentro, sozinho. Rafael se ajoelhou, colocou as luvas e respirou fundo. Precisava manter a racionalidade, fazer o que fora treinado para fazer. Começou a autópsia com bisturi expondo as vísceras internas, mas o que encontrou fez seu estômago revirar. O boi não possuía estômago, nem fígado, nem pulmões reconhecíveis. Havia apenas um amontoado de ossos humanos misturados com palha, dentes, fragmentos de costelas infantis e um crânio inteiro, de mulher, ainda com mechas de cabelo enredadas entre as vértebras. Ao tentar tocar o crânio com o fórceps, uma das vacas que assistia do lado de fora mugiu. Não um mugido qualquer, mas um som rouco, baixo, com um timbre que se assemelhava ao de alguém gritando abafado de dentro da água. Ele recuou, trêmulo, e saiu correndo até a casa em busca do fazendeiro, mas não o encontrou em parte alguma. Vasculhou os cômodos, chamou por ele aos gritos, abriu janelas que estavam pregadas, encontrou armários vazios e uma mala antiga com roupas de criança, mas não havia sinal do homem. Só quando voltou ao alpendre, ouviu um som vindo debaixo da casa. Era como madeira se curvando sob peso, mas a madeira não cedia. O som era constante, repetitivo, como uma respiração abafada. Ele se abaixou para olhar por entre as frestas do assoalho, e lá no breu, viu Caba duas pernas nuas, imóveis, sujas de lama até os joelhos, paradas em total silêncio. Rafael se afastou de súbito, tropeçando na escada da varanda, e caiu de costas. Quando olhou de novo, não havia mais nada. Sentou-se na poeira, ofegando, tentando convencer a si mesmo de que estava cansado, talvez alucinando. Mas algo no fundo do peito lhe dizia que aquela fazenda guardava mais do que animais doentes. Ele decidiu isolar os bois e procurar a delegacia mais próxima, mas o carro não ligava. Nem mesmo o motor respondia, como se tivesse sido drenado da vontade de funcionar. Ao abrir o capô, encontrou o interior tomado por penas molhadas, cobertas de lama. Nenhum fio parecia queimado, mas havia algo escrito no fundo do compartimento, entalhado à unha. Entre a pele e o solo, o osso não mente. Sem saber o que fazer, voltou ao galpão para preparar os materiais e tentar fazer contato com alguém. Mas ao entrar, deu falta do outro boi. O animal simplesmente havia desaparecido, sem marcas de arrasto, sem pegadas, sem qualquer vestígio de sangue. A cerca estava intacta. Rafael vasculhou os arredores e então o viu, ao longe, no meio do pasto, o boi parado, de costas. Quando se aproximou, notou que o animal estava suspenso. Seus cascos não tocavam o chão. Ele flutuava, alguns centímetros acima da grama seca, com as patas completamente rígidas. Ao tocá-lo com a vara de metal, o boi desabou no chão com um baque surdo, e a grama ao redor secou instantaneamente, como se a vida tivesse sido sugada de toda a vegetação num raio de 2 metros. Ao abrir o corpo, Rafael encontrou um único coração, humano, ainda quente, pulsando vagamente. E no fundo da traqueia do animal, algo impossível, um crucifixo de madeira encharcado de sangue com uma inscrição feita a fogo. Corpos ao chão, almas ao gado. Nesse momento, as vacas que pastavam começaram a se mover. Lentamente, todas ao mesmo tempo, na mesma direção, marchando, em silêncio, na direção da casa. Rafael passou a noite em claro, sentado no chão de seu quarto improvisado, com a espingarda enferrujada do casebre ao lado, mesmo sem saber ao certo se ela funcionava. Cada som do vento parecia o arrastar de algo pelas paredes, e as vacas, bom, elas permaneceram ali até o amanhecer, em pé, em silêncio, cercando a casa em meia-lua, todas viradas para a varanda, imóveis como sentinelas de carne. Às 4 da manhã, uma delas mugiu baixo, com um som semelhante ao de um bebê afogado tentando respirar. E logo em seguida, todas se dispersaram,
caminhando como se tivessem recebido algum comando invisível. Quando o dia finalmente se derramou sobre a fazenda, não havia sol nem claridade plena. Apenas um tom esbranquiçado no céu, como se o tempo ali vivesse em suspensão eterna. Com as mãos trêmulas e a cabeça doendo, Rafael saiu em direção ao pasto sul, determinado a fazer uma escavação improvisada por conta própria. Havia marcado no dia anterior o local onde a grama havia secado ao redor do boi flutuante. Aquele ponto exato parecia irradiar algo que ele não compreendia, mas que sentia no fundo das vísceras. Levou consigo uma pá, uma lanterna e sacos para a coleta de amostras. Ao fincar a pá pela primeira vez, sentiu a terra ceder mais fácil do que deveria. Era como cavar areia molhada misturada com óleo. Em poucos minutos, já havia aberto um buraco raso de onde subia um cheiro nauseante de gordura humana queimada. Foi então que atingiu algo duro. Um som oco. Não era pedra, nem metal. Ele cavou mais com as mãos enluvadas e, em meio ao barro viscoso, surgiu a primeira evidência concreta do que ele mais temia. Um osso humano, inteiro, com marcas de dentes pequenos e irregulares, como se tivesse sido mastigado por crianças. Ele o retirou com cuidado, mas logo abaixo vieram mais. Tíbias, fêmures, clavículas, dedos ainda com pedaços de pele escura grudada, costelas finas como de gente jovem. E então, no fundo da cova, apareceu algo que fez Rafael recuar com o corpo todo tremendo. Um chifre longo, torcido, com tecido humano costurado na base. Era como se tivesse sido implantado em alguém, ou em algo. Ele puxou com força e sentiu resistência. Precisou cavar mais com pressa, enlouquecido, até que o restante da estrutura veio à tona. O que surgiu da terra era um híbrido, um torso humano encolhido, em posição fetal, com a pele seca como couro cru, e 2 chifres brotando da testa. No lugar do rosto, apenas um buraco escuro e sem olhos, onde algo se movia discretamente, respirando. A coisa era antiga e viva. Rafael caiu de joelhos, ofegante, tentando entender se estava enlouquecendo. Mas então ouviu de novo. Um mugido baixo, abafado, vindo mentino de dentro da cova. Ele se afastou cambaleando, tropeçando, cobrindo tudo novamente com terra. Mas antes que pudesse selar o buraco, algo brilhou no fundo. Um colar com um medalhão de ouro, com as iniciais ES gravadas em relevo e respingos de sangue fresco sobre a superfície. Naquele instante, o fazendeiro apareceu atrás dele, sem fazer barulho, com os olhos marejados e a boca tremendo. Disse apenas: "Era minha esposa. Enterrei ela aí, mas ela ainda anda. Anda pelo útero da terra." Rafael quis responder, exigir explicações, fugir dali. Mas o velho estendeu a mão, revelando uma cicatriz funda que ia do pulso até o cotovelo. Uma cicatriz em espiral. Ele então apontou para o pasto e sussurrou: "O chão aceita carne, mas não aceita arrependimento." O veterinário pegou as amostras e voltou para a casa, perturbado, decidido a ir embora assim que conseguisse sinal para o telefone. Mas à noite, ao abrir sua mochila para guardar os ossos, encontrou algo que não estava ali antes. Uma vértebra com a pele ainda presa e nela, uma tatuagem. Seu próprio nome. Aquela noite caiu sem aviso, como se a luz tivesse sido engolida de uma vez só. O céu apagou-se inteiro às 18 horas em ponto, sem pôr do sol, sem alaranjado no horizonte, sem o som habitual dos bichos noturnos. Tudo se calou. Rafael trancou a porta da casa com um pedaço de madeira atravessado, fechou as janelas e empurrou o armário contra a entrada da cozinha, como se o perigo pudesse vir de dentro tanto quanto de fora. O silêncio era tão absoluto que seus próprios batimentos cardíacos pareciam ensurdecedores. Até que perto das 3 da manhã ele ouviu. Não era um som comum, era um mugido, mas não vindo do curral nem do pasto. Vinha-me debaixo da casa. Um mugido grave, prolongado, lento como um canto de lamento sufocado pela terra. E vinha em ondas, repetindo, como se algo respirasse de dentro do solo. Rafael se levantou com a espingarda na mão e a lanterna na outra. Tremia tanto que a luz tremeluzia nas paredes e projetava sombras grotescas dos móveis. Seguiu até o canto da sala, onde o som parecia mais forte. O assoalho vibrava sob seus pés, como se estivesse prestes a estourar em lascas.
Ele se ajoelhou e encostou o ouvido nas tábuas. Ouviu cascos arranhando madeira por baixo. Lentamente, começou a deslocar as tábuas com uma chave de fenda, uma a uma, até formar uma abertura. A luz da lanterna revelou um porão baixo, úmido e repleto de raízes retorcidas. E no meio delas havia rastros. Rastro de algo grande que se arrastava, deixava sulcos no barro e marcas de patas. Ele entrou com cuidado, abaixado, e sentiu o cheiro denso de sangue misturado com leite azedo. Andou por alguns metros até que viu, cravada entre duas raízes, uma máscara de couro com costuras grosseiras. Era uma máscara de bezerro, mas moldada para um rosto humano, com buracos para os olhos e fechos por dentro. Rafael a virou, e havia pele ainda presa no interior. Quando tocou, o mugido retornou, agora mais perto, fazendo a estrutura da casa tremer. Ele apagou a lanterna por reflexo e ficou na escuridão total. Escutava apenas sua respiração e o som grave, molhado, de algo que rastejava por baixo, vindo em sua direção. Sentiu um bafo quente contra a perna e então uma voz baixa, indecifrável, quase infantil, falou ao seu ouvido: "Devolve o osso." Rafael se lançou para fora da abertura e correu até a cozinha, escorregando, batendo em móveis, sentindo o estômago se contrair. Vomitou no canto da pia uma gosma preta, espessa, que cheirava a cobre e gordura crua. Mas o que saiu junto o fez congelar. 2 dentes humanos pequenos de criança. Ele os pegou com uma pinça e os trancou dentro de um frasco com álcool. Estava decidido. Precisava sair dali pela manhã, a pé se necessário. Mas algo lhe dizia que já era tarde demais. Sentia dentro do peito um peso estranho, como se tivesse engolido pedras ou fragmentos de ossos. Ao amanhecer, saiu para o curral e viu que todos os bois estavam agitados, rodando em círculos com as narinas sangrando e os olhos revirados. Um deles se jogou contra a cerca, rachando os próprios chifres, enquanto mugia de forma enlouquecida. Mas o que gelou Rafael foi ver que dentro da estrebaria, o chão de terra batida havia rachado durante a madrugada, e da fenda saía uma névoa branca, espessa, que subia até o teto e se dissipava no ar. O solo ali tremia levemente, como se algo tentasse subir, e no centro da rachadura, alguém ou algo havia deixado marcado com sangue. Um símbolo espiralado, igual ao que Rafael vira no braço do fazendeiro. Ao redor, espalhados em círculo, estavam 4 corações de boi, ainda quentes, cada um posicionado como oferenda. Ele caiu de joelhos, suando frio, e então, pela primeira vez, se deu conta de algo horrível. O mugido não vinha da terra, vinha de dentro dele. Era como se algo que respirava na escuridão tivesse se instalado em seu peito, e agora pulsava com ele, através dele, como um parasita, ou um vínculo. Naquela manhã turva e sem horizonte, Rafael não teve coragem de olhar os bois nos olhos. Havia algo naqueles animais que já não pertencia ao reino natural. O modo como respiravam de forma assimétrica, como se um pulmão invisível puxasse o ar por todos eles ao mesmo tempo. O modo como seus pescoços se inclinavam para o mesmo lado, como girassóis sem luz. Mas o que mais o perturbava era o silêncio. Um silêncio denso, quase sólido, onde nem moscas ousavam zumbir, nem folhas se agitavam, nem sequer os próprios passos emitiam som. O único ruído era o da terra, aquele murmúrio oco que parecia vir das profundezas, como se o chão estivesse em constante digestão. Rafael decidiu cavar, não por curiosidade, não por coragem, mas por desespero. A rachadura que se abrira na estrebaria lhe serviu de ponto de partida. Levou enxada, lanterna, um frasco de formol e um gravador antigo, já que o celular continuava mudo. Começou devagar, empurrando camadas de barro espesso que cedia com facilidade incomum. A terra estava encharcada, mas não por água. Tinha o cheiro ácido de gordura apodrecida. Em menos de meia hora, atingiu o primeiro obstáculo. Uma vértebra humana, ainda fresca, envolta por uma gosma leitosa e morna. Depois vieram fêmures, costelas, um braço infantil com a mão perfeitamente preservada, como se alguém o houvesse guardado no sal. E abaixo de tudo isso estava o que jamais deveria ser desenterrado. Ele encontrou
Um corpo costurado. Era humano no torso, com pele escura e ressecada, mas os membros eram patas bovinas mal encaixadas, presas por alfinetes e fios rústicos. No lugar do rosto, uma caveira de boi invertida, entalhada com símbolos circulares que pareciam se mover quando olhados por muito tempo. E nas costelas abertas, como se fossem prateleiras, repousavam línguas humanas empilhadas, todas com a ponta cortada. Era um altar feito de carne. Rafael caiu para trás gritando, mas não ouviu sua própria voz. Tudo havia sido engolido pelo mesmo vácuo absoluto de antes. O gravador tremia em sua mão, aceso, funcionando, mas quando o pegou para checar, a única coisa registrada era uma sequência de sons graves, mugidos acelerados tocados ao contrário. Ele recuou, tropeçou, e seu pé afundou numa segunda fenda, revelando um túnel de terra que seguia por debaixo do pasto, como uma veia aberta. Entrou, movido por uma urgência absurda, e desceu cerca de 3 metros até encontrar uma sala natural feita de barro endurecido. No centro, uma ossada completa de vaca, com cordões humanos amarrados entre as costelas, e ao redor, nomes entalhados nas paredes, IS, AS, MF, J, e um novo, ainda fresco, Rafael A. Lima. Ele tocou no próprio nome com os dedos e sentiu a parede pulsar. E então a sala inteira começou a gemer, como se dezenas de bocas sussurrassem do outro lado do barro. Palavras indecifráveis, em ritmo de reza, mas em vozes quebradas, de garganta cortada. Ele subiu cambaleando, coberto de lama, com sangue no nariz, sem saber se o que vivia ali debaixo era um espírito ou um corpo, ou ambos. Saiu do túnel e se arrastou até a casa, tossindo terra, engolindo ar, mas antes que pudesse alcançar a varanda, ouviu novamente o mugido, agora mais forte, mais próximo, mais interior. E então, à sua frente, uma nova cena. Os bois formavam uma espiral no pasto, caminhando em círculos lentos, e no centro havia uma criança nua, coberta de lama, com chifres brotando da testa e olhos completamente brancos. Ela o encarava e sorriu. A figura surgiu no fim da estrada de barro como uma sombra sólida contra o branco enevoado do céu. Rafael observava pela janela, de joelhos, com os olhos fundos e os músculos trêmulos. O homem vinha a pé, em silêncio absoluto, vestindo uma batina escurecida pelo tempo, os ombros curvados pelo peso de algo invisível e um terço de contas quebradas enrolado no punho esquerdo. Nenhum som precedeu sua chegada, nem o som dos passos, nem o roçar das folhas, nem o assovio dos ventos que já haviam desaparecido dali há dias. Quando parou diante da casa, não bateu, não chamou, apenas ergueu o rosto, e Rafael, por um instante, sentiu-se observado, não por olhos humanos, mas por lacunas. Havia ausência demais naquele olhar. O fazendeiro apareceu em seguida, vindo do pasto, como se já soubesse que a visita estava marcada. Entre os dois homens, não houve palavras, apenas um gesto. O padre apontou para o céu com um dedo nodoso, e depois para o chão, com o mesmo dedo. O fazendeiro assentiu com a cabeça, deu meia volta e entrou no galpão. O padre então se ajoelhou no meio do terreiro, abriu um livro grosso que tirou de dentro da batina, mas as páginas estavam em branco. Ele o folheava mesmo assim, lentamente, como se pudesse ler através do tempo. Rafael, escondido atrás da cortina, segurava a respiração. A cena diante de si não parecia real, nem possível, mas ali estava, viva, encarnada. E então, o padre começou a murmurar, não com a boca, mas com a garganta aberta. Um som grotesco escapava por um corte horizontal logo abaixo do queixo. Era como se o homem tivesse tido a garganta degolada tempos atrás, mas ainda assim, emitisse orações deformadas por entre carne cicatrizada. Era uma ladainha sem idioma, sem lógica, feita de vogais prolongadas e sílabas gorgolejantes. E conforme o som se espalhava pelo ar imóvel, as vacas ao longe começaram a se mover. Lentamente, todas na mesma direção. As sombras das árvores dançavam em padrões espirais, como se a luz inexistente obedecesse à liturgia que brotava da garganta profanada. O fazendeiro retornou, trazendo uma caixa de madeira com 3 frascos,
Colocou-os aos pés do padre, que os cheirou, um a um. Rafael observava tudo, cada detalhe, e algo nele gritava que precisava intervir, sair dali, fugir. Mas seu corpo não obedecia mais. Suava frio. Sentia o ar ficar denso, pesado, com cheiro de leite coalhado e terra virada. Foi então que o padre se levantou, fechou o livro vazio e olhou direto para ele, direto para a janela onde Rafael se escondia. E ali, diante do vazio daquele rosto, viu-se como um bezerro diante da faca. O padre avançou devagar. Cada passo fazia a madeira da varanda ranger, como se carregasse 100 corpos dentro da batina. Parou diante da porta, ergueu a mão ossuda e desenhou no ar um símbolo em espiral, o mesmo que Rafael já vira no túmulo de barro e no braço do fazendeiro. Depois tirou do bolso um saco de estopa e o colocou no chão. Dentro, um objeto pesado caiu com um baque surdo. Quando Rafael abriu a porta para ver o que era, o padre já desaparecera, sem som, sem pegadas, sem vulto no horizonte. Dentro do saco havia uma mandíbula humana, e gravado nos dentes, em letras queimadas, estava escrito: "Você já fala com eles." Rafael caiu de joelhos e tentou rezar, mas as palavras saíam tortas, em outra língua, como se algo usasse sua boca por dentro. E quando se olhou no espelho da sala, não reconheceu a própria língua. Era grossa, escura, marcada por ranhuras, e tremia. A noite desceu com uma pressa insana, como se quisesse apagar tudo o que havia sido deixado ao acaso pela luz. Nenhuma estrela ousava atravessar aquele céu opaco. O tempo parecia estagnado, nem tarde, nem madrugada. Apenas um intervalo sem nome, onde o real e o impensável dividiam o mesmo espaço. Rafael acendeu todas as luzes da casa, mesmo sabendo que muitas tremeluziam como velas em velórios. Trancou portas, empurrou móveis, selou janelas com lençóis e móveis pesados. Mas quando olhou pela fresta da cortina, o que viu paralisou seu sangue nas veias. As vacas estavam de volta. Todas. Não no curral, não no pasto. Na frente da casa. Formavam um círculo perfeito ao redor da varanda, com os corpos enfileirados como um anel de carne viva. Estavam imóveis. Respiravam lentamente, mas os olhos eram piores do que tudo. Todos completamente brancos, sem pupilas, sem córneas. Como se houvessem sido cegadas de propósito. Ainda assim, Rafael sentia que olhavam para dentro da casa, para ele. Correu até a porta da cozinha e tentou sair pelos fundos. Nada. Outro círculo. Outras vacas. Cercado. Não havia mugidos, nem passos, nem o ranger do couro. Apenas a respiração coordenada de um rebanho que agora obedecia a uma vontade única. Uma vontade que não era mais do mundo dos vivos. Ele tentou falar, gritar por ajuda, ligar para alguém, mas sua voz saía abafada, como se sua própria garganta estivesse costurada por dentro. A língua doía, o céu da boca latejava. Quando cuspiu na pia, caiu um filete de sangue e um dente. Cambaleando, voltou à sala e se deparou com a televisão ligada, um detalhe impossível, já que não havia energia desde a noite anterior. A tela tremia em preto e branco, mas sem estática. O que era transmitido não era um canal, mas uma filmagem antiga. E o que via ali fez seu estômago se contrair. Era ele mesmo, escavando o túmulo de barro, recolhendo os ossos, limpando o crânio, abrindo a carne do boi. Mas os ângulos da câmera eram impossíveis. Algumas tomadas vinham de dentro da terra, outras de cima, como se algo o observasse de todos os lugares ao mesmo tempo. E em todas as imagens, ele tinha olhos brancos, como o gado. Desligou a TV com um chute, mas ela continuou ligada, repetindo os mesmos segundos em loop, sem fim. A luz da cozinha apagou sozinha. Os relógios pararam a 03:33, e então os primeiros sons começaram. Mugidos. Mas dessa vez, vinham de dentro da casa. Ele correu até o corredor e viu, no quarto dos fundos, a porta entreaberta. Empurrou lentamente com a espingarda e encontrou a criança de lama, agachada, desenhando com o dedo no chão. Quando percebeu que era observada, virou-se lentamente e sorriu com a boca cheia de dentes. Demais. O rosto era o de uma menina,
mas com feições de bezerro costuradas no crânio. E os olhos? Brancos, totalmente, como se já fosse parte do rebanho. Ela apontou para a janela. Rafael se aproximou quase em transe e olhou. Lá fora, as vacas ainda estavam ali, mas agora todas viradas para o céu. E no meio do círculo, deitadas no chão, formavam uma espiral de corpos, com os chifres entrelaçados em ângulos matemáticos, exatos, formando um padrão antigo que ele já havia visto antes, nas paredes da cova. Quando voltou-se para a criança, ela não estava mais ali. Em seu lugar, uma máscara de couro e um bilhete com sangue fresco. Você agora é um de nós. O osso vive. E então, o chão da casa rangeu com violência. Algo estava subindo. Quando a aurora se insinuou por entre a bruma constante, o céu permaneceu imóvel, do mesmo tom chumbo dos dias anteriores, sem promessa de sol ou claridade. Rafael despertou no chão da sala, com o rosto colado a uma mancha escura de sangue seco e o corpo coberto de suor frio. A espingarda estava longe dele e a porta da frente escancarada. Do lado de fora, as vacas haviam desaparecido. Nenhuma pegada no terreiro, nenhum som, nenhuma presença. Só o eco daquilo que fora deixado para trás. A máscara, o bilhete ensanguentado e o osso. Ele não sabia quando ou como aquele osso havia voltado às suas mãos. Era o mesmo que escavara dias antes, o que julgava ter guardado num frasco e selado com fita. Agora estava sobre a mesa, limpo, polido, com marcas que antes não estavam ali. Símbolos, marcas entalhadas em sulcos profundos, repetidas em padrões espiralados, como alfabetos de outra época, outra origem. Rafael fotografou o osso com a câmera antiga que havia no quarto dos fundos, ainda com filme, e correu até a sede de uma pequena cidade a 2 horas de caminhada, onde conseguiu acesso a um professor aposentado, colecionador de arte sacra e entusiasta de religiões africanas sincréticas. O velho, ao ver a imagem, empalideceu. Tremendo, pediu que Rafael fosse embora. Disse apenas uma frase antes de fechar a porta na sua cara. Isso aí é coça das entranhas, ritual do rebanho semeado. O que você encontrou não era um osso, era um convite. Rafael voltou à fazenda com a respiração descompassada, o estômago revirado e a certeza de que não estava mais no controle de sua permanência naquele lugar. Algo desde o início havia permitido que ele chegasse e agora exigia que ele ficasse. Colocou o osso sobre a pia, limpou novamente com álcool, mas as marcas voltavam toda vez que ele virava as costas. Com mais atenção, notou que as inscrições não eram apenas decorativas, eram orientações. As linhas se conectavam formando num mapa, não de localização, mas de um corpo. Havia vértebras, costelas, articulações, traçado craniano. Era um corpo humano desenhado em código ancestral, indicando cortes, lacres, substituições. E no centro, escrito em letras maiores: receberás a alma sem matar a carne. Falarás por boca alheia. Sonharás o que foi morto. Foi então que Rafael se deu conta. O osso não era apenas um fragmento de alguém enterrado. Era uma chave. Uma chave para acessar algo que permanecia vivo, mesmo sem corpo. Olhou pela janela e viu, no pasto ao longe, as vacas dispostas novamente em círculo. Mas agora havia um buraco no centro, uma cratera larga, como se o próprio chão tivesse aberto a boca. Sem conseguir resistir ao impulso, ele desceu até o pasto, os pés afundando em barro quente. No centro da cratera, encontrou um altar feito de couro, crânios e ferro velho. Sobre ele, outro osso, igual ao seu. E ao tocá-lo, tudo ficou escuro. O céu desapareceu. O som morreu. O tempo se curvou. Rafael foi lançado em um transe brutal, onde imagens vinham em flashes. Mulheres amarradas e enterradas vivas sob bois sangrando. Homens costurando rostos de bezerros em crianças. Um ritual com velas cravadas nas narinas de um touro vivo que respirava em chamas. E o fazendeiro, muito mais jovem, oferecendo o próprio filho à terra. Acordou de joelhos com o rosto sujo de lama, o nariz sangrando, e o osso em sua mão agora quente, como carne viva. E sem saber como, começou a murmurar em uma língua que jamais estudara.
Palavras brotavam de sua boca como sementes do fundo da garganta. Siwa, Mametu, Koza, Leum. Ao terminar, um mugido baixo soou atrás dele. Virou-se. A criança de lama estava lá novamente, sentada sobre o altar, com os olhos ainda brancos. Mas agora, ela falava, com a sua voz. A voz que saía da boca da criança não pertencia ao tempo presente. Era a sua sim, a de Rafael, mas arrastada, distorcida, como se estivesse sendo passada por um filtro de sonhos antigos e esquecidos. As palavras vinham pausadas, em frases curtas, intercaladas por ruídos de engasgo e respiração subterrânea. Ela dizia: "Eu fui primeiro. Depois vieram as mães." E então sorriu, expondo gengivas nuas, onde nasciam dentes em direções impossíveis, como se fossem galhos torcidos de uma árvore que floresce sob maldição. Rafael cambaleou de volta à sede da fazenda, sem saber se ainda habitava o mundo dos vivos. Ao chegar à casa, encontrou o fazendeiro sentado à mesa como se o aguardasse. Sobre a mesa havia uma garrafa de pinga, um caderno de capa dura e uma espingarda carregada. O velho, que nunca dissera mais do que frases partidas, agora falava com clareza assustadora. "Você já ouviu o que eles cantam lá embaixo, né?" Ele começou. "Eu também ouvi, quando criança. Não se cala nunca, nem quando a gente morre." Rafael se sentou. O velho empurrou o caderno para ele, abrindo-o na metade, onde folhas amareladas continham relatos escritos à mão, com datas que remontavam ao ano de 1894. As páginas descreviam em detalhes quase litúrgicos o massacre da comunidade quilombola que vivia naquele terreno, então chamado Mata dos Homens Escuros. A versão oficial dizia que os quilombolas foram atacados por jagunços enviados por um barão endividado, interessado em abrir caminho para uma estrada de ferro. Mas o que o caderno narrava ia além, muito além. Segundo os escritos, os sobreviventes, mulheres, crianças, anciãos, foram-lhes oferecidos à terra em um pacto selado com o próprio chão, não para morrerem em silêncio, mas para habitarem os corpos do gado, eternamente. Os senhores da terra, diz o diário, aprenderam com os horrores. Descobriram que, se enterrassem as vítimas sob as barrigas das vacas prestes a parir, a alma não morria. Ela se transferia, passava como semente de um útero para outro. As vacas nasciam com olhos humanos, e algumas com dentes demais. Quando os primeiros sinais surgiram, os fazendeiros fugiram, mas a terra não esqueceu. Exigia renovação, um novo corpo, um novo vínculo. A cada geração, a terra pede um, disse o fazendeiro. Meu avô deu a filha, meu pai, a mulher. Eu dei meu menino. Agora é sua vez. Rafael arregalou os olhos, mas não conseguiu gritar. A garganta travada, como se mãos invisíveis a apertassem por dentro. O velho se levantou devagar e puxou a manga da camisa. Sob a pele flácida, Rafael viu cicatrizes em forma de olhos, dezenas delas. E então ele completou: quem escuta nunca mais desouve. A terra cochicha até nos ossos. No fundo da casa, a televisão ligada sozinha mostrava imagens de corpos sendo arrastados por bois como em câmaras de tortura rituais. Crianças com máscaras de couro assistindo. E ao fundo, um símbolo desenhado no barro. A espiral. Sempre ela. Sempre girando no sentido contrário das horas. Rafael fechou o caderno com as mãos suadas. Suas unhas estavam escuras, seus dentes moles. Quando cuspiu na palma, viu que um pedaço da gengiva vinha junto, e a terra tremia sob seus pés, cada vez mais forte, como se algo gigante e faminto escavasse para vir ao mundo. Rafael acordou no chão da varanda sem saber como havia chegado ali. A noite anterior era um borrão de vozes disformes, imagens sobrepostas e o gosto metálico de sangue na língua. O caderno do massacre ainda estava sob seu peito, aberto em uma nova página, uma que ele tinha certeza de não ter lido. Nela, escrito com tinta fresca, havia um único parágrafo. Quando o sangue é derramado no ventre do solo, o tempo se fecha e a carne escuta. A alma do morto cresce como raiz e o boi carrega sua voz. Não há retorno, só transformação. Ele se levantou com dificuldade. O céu estava mais escuro do que o normal, tingido por um vermelho opaco
que parecia escorrer de dentro das nuvens. Havia algo errado no ar, mais pesado, mais denso, como se a atmosfera estivesse coalhada. Os bois estavam novamente reunidos ao longe, parados, olhando para a casa. Mas agora, em meio a eles, caminhavam 3 figuras humanas, nuas, cobertas de lama, com os rostos costurados por máscaras de couro e os braços terminando em cascos. Rafael correu para o galpão. Precisava entender o que estava acontecendo com seu corpo. Suas unhas estavam rachando, as articulações estalando em posições novas, e ele começava a ouvir sons dentro da cabeça, que não pertenciam a lugar nenhum. Mugidos, orações sussurradas, gargalhadas abafadas. Lá dentro, encontrou a bezerra recém-nascida, a mesma que parecia tê-lo seguido com o olhar nos primeiros dias. Mas agora, ela não estava só. Ao lado dela, jaziam 7 corações humanos, dispostos como em uma mandala. E no centro, uma faca rudimentar, feita de osso e bronze, com entalhes do mesmo símbolo espiralado. No fundo do galpão, uma caixa coberta com panos de linho chamou sua atenção. Ao puxar o tecido, revelou um altar oculto, um conjunto de instrumentos cirúrgicos antigos, livros de medicina misturados com grimórios de origem africana, e frascos etiquetados com nomes. Entre eles, um com o seu, Rafael A. Lima, bênção incompleta. Ele abriu o frasco, e o cheiro de ferro oxidado invadiu suas narinas. Dentro, havia uma gota de sangue escuro, presa como resina endurecida. O velho fazendeiro apareceu atrás dele, sussurrando: "Se não terminar, vai nascer torto. Vai gritar de dentro para sempre." E então colocou sobre a mesa um livro fino de capa vermelha, amarrado com fios de cabelo. Rafael abriu com as mãos trêmulas e leu o título: Quintamba de Caça, a bênção do sangue. Era um manual ritualístico, explicando como realizar a transferência da alma do solo para a carne viva. Ele descobriu, horrorizado, que o processo exigia o sacrifício de um animal nascido da terra amaldiçoada, seguido da incisão do próprio sangue na boca do gado, selando assim a comunhão. Não era apenas um rito espiritual, era cirúrgico, químico, corporal. Rafael caiu sentado, enojado, mas já sentia o pulso do ritual dentro de si. Seus sonhos estavam tomados por imagens de sangrias, cesáreas feitas à faca, vacas parindo mãos humanas e a própria imagem, flutuando entre vísceras, sendo costurado em um útero de barro. Quando dormia, sonhava com úmidos corredores de terra onde olhos brotavam das paredes e dentes cresciam como raízes. E quando acordava, sua pele coçava como se estivesse se adaptando a outra forma. O fazendeiro colocou uma cuia diante dele. Dentro havia um líquido grosso, marrom avermelhado, fervendo levemente sem fonte de calor. Disse apenas: "Beba, ou eles bebem de você." E desapareceu. Rafael pegou a cuia com mãos que já não eram inteiramente suas, e enquanto a aproximava da boca, sentiu a respiração das vacas ao redor da casa. O círculo estava formado novamente, o céu escurecia mais uma vez, e dentro dele, alguma coisa estava pronta para nascer. O gosto do líquido era indescritível. Denso como sangue coagulado, quente como leite direto da veia, mas com um fundo metálico que raspava a garganta e deixava um rastro amargo até o estômago. Rafael mal conseguiu engolir metade antes de vomitar no chão da varanda. Mas o que saiu não era vômito, era barro. Barro e pelos curtos, encharcados de um líquido acinzentado. Sua boca latejava como se os dentes estivessem se rearranjando. Ele cambaleou até o quintal, arfando como um animal ferido, e ali encontrou o fazendeiro sentado sob o alpendre, com um facão cravado ao lado e um olhar que já não parecia de alguém humano. O velho fitava o horizonte, mas não havia horizonte. Só o branco do céu estagnado e o som dos bois respirando ao longe, em uníssono. Rafael caiu de joelhos diante dele, incapaz de falar. O fazendeiro, então, suspirou fundo e, pela primeira vez, falou como quem carrega uma sentença. "Eu fui o primeiro que não quis fazer", disse. "Tentei quebrar o ciclo, queimei o altar, matei os animais, fugi da terra. Mas a terra sonha. E quando ela sonha, ela acorda dentro da gente." Fez uma pausa,
Tirou do bolso um objeto embrulhado em pano e entregou a Rafael. Dentro havia um pedaço de pele humana curtida, com uma inscrição marcada a ferro quente. Nenhum rebanho sem sangue, nenhuma boca sem osso. Era da minha mulher, murmurou o velho. Ela tentou salvar nosso menino. Cavou sozinha o corpo do primeiro, e quando encostou na espiral, a voz entrou nela. Depois, ela pariu com o ventre fechado. O que saiu chorava por dentro, e a carne dela apodreceu viva. Rafael quis perguntar, mas não havia como. Sua garganta doía, a língua pesava. O fazendeiro continuou. Os bois, eles não são mais bois. São túmulos que respiram. Cada um carrega uma alma não enterrada. Cada um guarda uma lembrança do que foi feito aqui. Quando eles mugem é lamento. Quando marcham é cobrança. E quando olham nos seus olhos estão tentando lembrar quem você foi. A essa altura, Rafael percebia que a transformação era inevitável. Não só no corpo, mas na mente. Havia memórias que não eram dele surgindo em flashes. Homens correndo nus pelo mato, crianças amarradas com cipó, canções murmuradas no fundo de buracos, mulheres arrancando os próprios olhos para que suas almas não fossem vistas. E em todos os fragmentos, o mesmo som de fundo, mugidos arrastados, vindos de dentro da terra. O fazendeiro se levantou com dificuldade, abriu a camisa e mostrou o peito. No lugar do coração, uma marca em espiral estava entalhada fundo na carne. Mas ela pulsava. Pulsava como se algo ali ainda estivesse batendo. Eles me deram mais tempo, mas só até você chegar, disse, tocando o próprio peito com o dedo. Agora é sua vez de guardar. Eles precisam de novo corpo, novo rebanho. E você já está marcado. E então, com um gesto calmo, o velho puxou o facão e rasgou a própria barriga, de cima a baixo, como quem abre um animal. Não gritou, não caiu. Apenas ficou em pé, com os intestinos expostos e o sangue escorrendo em silêncio. Dentro da cavidade aberta, Rafael viu, não vísceras, mas terra, terra viva, barro respirando. Uma espiral de barro fervente em movimento, girando lentamente, chamando por ele. O velho sorriu, os olhos opacos. E então sussurrou, quando a carne morre, o osso canta, e tombou morto no chão da varanda. O corpo do fazendeiro jazia estirado no chão da varanda, mas não cheirava a morte. Cheirava a barro úmido, a sangue velho misturado com leite coalhado. Rafael permaneceu paralisado diante daquela visão. As vísceras abertas como fendas de solo fértil, o barro pulsante escorrendo das costelas como se cada osso carregasse um veio vivo, e a espiral entalhada no peito, agora lentamente se fechando por conta própria, como uma boca saciada. Ele não gritou, nem chorou. Apenas se levantou com o facão ainda quente nas mãos, os olhos fixos na direção do curral. Algo dentro dele sussurrava que não havia mais retorno. Ou selava o que fora aberto, ou seria tragado com tudo. Caminhou até o pasto com o corpo latejando. Cada passo era como afundar em pântano. A vegetação ao redor morria sob seus pés, como se pressentisse o peso que ele agora carregava. Chegando à cratera, o buraco formado no meio do círculo de vacas dias antes, encontrou o altar ainda montado. Os ossos dispostos em mandala, os corações enrijecidos, a faca de bronze cravada no centro da terra. Mas algo havia mudado. A terra ao redor estava seca, rachada, como se prestes a abrir por completo. Do fundo subia um vapor espesso, amarelado, com cheiro de ossada antiga e suor. Era como se o útero do solo estivesse prestes a parir algo que jamais deveria ter sido gestado. Rafael jogou álcool sobre tudo, nos ossos, nos restos, nos símbolos, no altar, nos corações. Encharcou até o último fragmento com fúria. Depois, acendeu o isqueiro com mãos trêmulas. A chama parecia relutar por um instante, como se fosse contrariada pelo próprio ar em volta, mas então acendeu, e ele lançou o fogo. O primeiro estalo foi como o de carne assando. O segundo, como um mugido engasgado. O terceiro foi um grito que saiu da terra. As chamas subiram em espiral, girando no mesmo sentido das marcas, mas, ao invés de consumirem, foram absorvidas, sugadas pela terra. O fogo não se espalhou, desceu.
Penetrou no solo como uma agulha atravessando carne. E então a cratera rugiu. Um som profundo, ancestral, como 1000 pulmões se enchendo de ar pela primeira vez. E do centro, algo começou a emergir. Era grande, demais, mas sem forma. Uma massa de carne, osso e barro entrelaçados, coberta de olhos humanos que se abriam e fechavam a cada pulsação. Chifres surgiam e desapareciam entre as dobras, e bocas gritavam de onde não havia rostos. Era a alma do rebanho. O que sobrou do que foi enterrado. E agora tentava se erguer, tentava tomar o mundo que lhe foi negado. Rafael gritou, mas sua voz não saiu. Seus pés não se mexeram, o ar estava petrificado, e então o chão explodiu. Mas não com força, com fome. Um redemoinho de barro se abriu sob seus pés, engolindo o altar, ossos, relíquias, chamas, oferendas. Um por um, os elementos do ritual foram tragados, como se nunca tivessem existido. E o que restou foi um campo liso, limpo, como se nada tivesse sido mexido. Mas Rafael sabia que uma terra não se acalma, a terra apenas digere. Atrás dele, as vacas estavam deitadas em fila, todas imóveis, todas viradas de barriga para cima. E no céu, uma espiral de nuvens escuras começava a girar lentamente sobre a fazenda. Ao retornar à sede, encontrou a porta aberta, o corpo do fazendeiro desaparecido e, em seu lugar, uma fotografia pregada na parede. Era uma imagem antiga, em preto e branco, de uma família de 4 pessoas, 3 adultos e uma criança. A mulher segurava a mão de um menino de uns 5 anos, e o homem, parado ao lado, era Rafael, ele mesmo, vestido como em 1900, e atrás dele, sorrindo discretamente, o padre de garganta aberta. Rafael caiu de joelhos, e então sentiu o calor subir por suas entranhas, como se um líquido espesso e quente circulasse sob a pele. Suas mãos se abriram sozinhas, seus olhos escureceram, e em sua mente, apenas uma palavra: rebanho. Naquela noite, Rafael não dormiu, nem sequer fechou os olhos. Eles ardiam, sim, como se tivessem areia dentro, como se algo por trás das pálpebras raspasse por dentro, mas ele não os fechava. Não podia, porque sabia. Se fechasse os olhos, veria por outros. O calor que se movia sob sua pele não diminuía. Pelo contrário, subia pelas pernas, inflamava o estômago, tremia nos ossos da coluna. Algo dentro dele estava acordando. Algo que ele não havia convidado, mas que agora morava em sua carne como se sempre tivesse pertencido àquele corpo. Ao amanhecer, o céu estava estático. Nenhum som, nenhum vento, nenhuma ave. Tudo em suspensão. Rafael saiu da casa como quem cruza o limiar de um templo profanado. Os bois ainda pastavam, mas se moviam de forma esquisita, lenta, quase ritmada. Tinham manchas novas na pele, algumas em forma de mãos humanas, outras com as espirais já tão conhecidas. No meio do campo, no ponto mais alto do pasto, havia um bezerro recém-nascido, pequeno, quieto, deitado sobre a terra seca, como se houvesse nascido ali há séculos. Mas o que o paralisou foi o rosto. Era um bezerro com olhos humanos. Não era uma metáfora. Eram olhos humanos de fato, vítreos, azuis, expressivos, com lágrimas secas nos cantos e uma dor profunda que não podia ser traduzida. Quando Rafael se aproximou, o bezerro o olhou de volta, sem piscar, sem medo. E então, sorriu. Um sorriso pequeno, triste, humano demais para caber naquela boca. Rafael se ajoelhou, a mão estendida, e tocou o focinho da criatura. Sentiu calor, sentiu memória, e imediatamente sua mente foi inundada. Imagens explodiram atrás de seus olhos. Um quilombo queimando, homens sendo arrastados por bois, uma mulher negra parindo dentro de um buraco, o feto coberto de sangue sendo entregue aos pés de um padre que costurava um terço com pedaços de dentes. Depois, o mesmo padre ajoelhado diante de um curral, cantando em uma língua que fundia latim e quimbundu. Ao fundo, o mesmo altar. Sempre ele, sempre o osso, sempre o barro. Rafael recuou com um grito surdo, mas, ao se levantar, notou que o bezerro o seguia com os olhos. E mais, quando Rafael dava um passo, ele também dava. Não com as patas, mas com a cabeça.
como se fossem o mesmo, como se compartilhassem um único eixo. Quando Rafael parou, o bezerro mugiu, um som humano. E dentro do som, seu próprio nome, Rafa-El. O som era impossível, nenhuma garganta animal poderia reproduzi-lo. Mas ali estava, ele ouviu, claramente, como uma criança pequena tentando chamar por alguém que já morreu. O bezerro se aproximou mais. Seu corpo tremia levemente, e por baixo do pelo, Rafael viu. Algo se mexia dentro dele, algo com dedos. Em pânico, correu para a casa e vasculhou os pertences do fazendeiro em busca de respostas. Encontrou uma velha fita cassete etiquetada com as palavras Nascimento IS. Colocou no gravador. O som era sujo, abafado, mas audível. Choros, barulho de vento, mugidos. E então, uma mulher sussurrando. Se nascer, o ciclo fecha, mas se escutar não vai mais esquecer. A carne vai lembrar, a carne vai lembrar, a carne vai... A fita parou sozinha. O gravador pegou fogo. Pequenas labaredas subiram dos botões e o aparelho derreteu sem aviso. Rafael jogou água, mas o fogo já havia desaparecido tão rápido quanto surgira. Quando olhou pela janela, o bezerro continuava ali, parado, encarando-o. Mas agora não estava sozinho. Atrás dele havia outros. Bezerros com rostos costurados, olhos humanos, bocas sussurrando nomes. E todos tinham o mesmo olhar, faminto. A noite caiu sem aviso. O tempo já não obedecia às regras dos homens. As horas deslizavam como sangue em plástico, frias, viscosas, sem direção. Rafael trancou todas as portas, embora já soubesse que aquilo não o protegeria. As janelas tremiam com ventos que não tocavam folhas. A madeira do chão estalava como se respirasse. E o bezerro, o primeiro, agora dormia ao lado da varanda como um cão de guarda do submundo. Seus olhos humanos fechavam às vezes, mas continuavam vendo mesmo assim. Rafael sentia, via o mundo por dentro deles, como se fosse uma extensão viva, sensorial, um novo órgão enraizado em seu próprio sistema nervoso. Ele revirou a casa em busca de mais respostas, mais textos, mais pistas, mas encontrou apenas um diário menor, escondido sob a cama. Era de alguém que o antecedera. Não do fazendeiro, mas de outro veterinário. Um homem chamado Dr. Nivaldo L. Batista, que havia trabalhado na fazenda por poucos meses em 1971. As anotações eram fragmentadas, nervosas, como se fossem escritas às pressas, durante surtos de lucidez. Em uma das páginas centrais, lia-se: Ritual não completo. Escolhido chegou tarde. Terra não fechou. Eles andam, eles pedem, eles escutam. Precisa de boca nova, precisa de corpo falante, precisa de sangue acordado. Rafael entendeu. O ritual feito décadas antes havia falhado. A alma coletiva dos enterrados não foi selada, foi espalhada. E agora ele, Rafael, era o recipiente final, o vaso onde todos seriam reunidos, um canal vivo entre a terra e o osso. Mas para que o processo se completasse, havia uma exigência não cumprida: o sacrifício. A carne externa, o intruso, o corpo que fecha o ciclo. Saiu de casa em direção à cratera no pasto. Agora ela estava coberta, mas Rafael sabia que a superfície escondia o abismo. Ele trazia em mãos a faca de bronze e os ossos marcados que recuperara no altar anterior. Ao chegar, encontrou o bezerro ali, esperando, deitado, submisso, como se soubesse que sua hora havia chegado. Mas Rafael não conseguia. Mesmo sabendo o que o aguardava, mesmo ouvindo as vozes dentro da cabeça dizendo feche, 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 não conseguiu. Em vez disso, olhou para o bezerro e disse: me dá, tira de mim. O bezerro se levantou com esforço, aproximou-se, e então, com a testa, tocou o peito de Rafael. Tudo se apagou. O que veio depois foi um pesadelo contínuo. Rafael estava deitado em uma espécie de câmara de barro, cercado de corpos. Corpos que sussurravam. Um deles o beijava no rosto e dizia que era sua mãe. Outro mordia seu calcanhar e dizia que era seu filho. Um terceiro lhe lambia os olhos e dizia que ele agora era a nova porta. Ele viu o ritual, o verdadeiro,
feito por homens com máscaras feitas de couros humanos, por mulheres grávidas enterradas até o pescoço, por crianças costuradas vivas dentro de bois. Ele viu a primeira transmutação. Ele viu o momento exato em que a terra passou a ter memória. Acordou na varanda ao amanhecer. Suas roupas estavam encharcadas. Seu peito doía. Havia marcas em espiral por todo o seu corpo, costas, barriga, braços, até na língua. E então soube. O ritual fora selado, mas não da forma certa. Faltava ainda uma morte. Foi até o espelho e viu seu reflexo, mas seu rosto já não era o mesmo. Era o dele, mas com olhos de outro. Como se milhares de almas estivessem atrás daquele vidro, empilhadas, lutando para ver por ele. E então a voz voltou, clara, dentro da mente, dentro dos ossos, dentro do barro. Você é a fala do campo. A última boca. Falta só você. O sol nasceu, mas sua luz não alcançava a fazenda. Lá, tudo seguia envolto em um crepúsculo eterno, uma penumbra dourada que parecia emanar da própria terra, não do céu. Rafael caminhava sem pressa, descalço, a pele coberta de rachaduras como barro seco, prestes a se desfazer com o vento. Seus olhos ardiam, mas ele não piscava. Já não havia porquê. Piscar seria negar o que agora via com clareza. Ele era o solo. Ele era o rebanho. E o que habitava dentro de si era a memória. Ao chegar à entrada da fazenda, viu algo novo. Uma cruz de madeira cravada entre o milharal e o curral. Nela, pendia o corpo do bezerro de olhos humanos, crucificado, costurado pelos membros, ainda sangrando. A cabeça havia sido virada ao contrário, mas seus olhos continuavam abertos. Choravam. O sangue escorria em espiral pelo corpo e caía em pequenos buracos na terra. A cada gota, um mugido brotava do chão. Um mugido que soava como vozes humanas afogadas, tentando dizer nomes. Rafael se ajoelhou. Estava cansado. Não de cansaço físico, mas de existir com duas vontades, a sua e a deles. Porque agora ele entendia. O ritual nunca teve fim. Sempre que alguém novo pisa ali, a espiral recomeça. Porque a terra nunca se satisfaz. Ela se alimenta de culpa, de negação, de medo. E ela sempre guarda uma última oferenda para si, o que tenta fugir. Ele pensou em correr, em abandonar a fazenda, sumir pelo mundo, esquecer. Mas quando se levantou, seus pés estavam presos, fundidos ao chão. O barro havia subido por seus calcanhares, agarrando os tendões, enlaçando as articulações. Sentiu um estalo, depois outro. Os ossos começavam a girar dentro do próprio corpo, em espiral. Tentou gritar. Nada. A garganta seca, a língua grossa. E então, da boca, saiu um mugido. Um mugido longo, grave, triste. Ele tentou arrancar os pés da terra, mas onde antes havia carne, agora havia raízes. Fibras orgânicas que pulsavam, se alimentavam do solo e devolviam à carne lembranças que não eram dele. Via tudo, o massacre, a oferenda, a primeira parturição amaldiçoada, os rituais noturnos, o padre com a garganta aberta costurando orações, os fazendeiros dançando sobre ossadas, e via o próprio corpo em todas essas cenas, como se sempre tivesse estado lá. A última visão veio como um sussurro, uma espiral negra gravada na íris de seus olhos, e dentro dela, milhares de olhos iguais, girando devagar, como estrelas mortas esperando para cair. À noite, quando os bois voltaram ao pasto, formaram um círculo ao redor da varanda. Todos se deitaram ao mesmo tempo, um por um, em silêncio. E a casa respirou. Respirou alto, como se tivesse pulmões, como se tivesse acordado. E então, dentro do curral, nasceu outro bezerro, com olhos azuis. Já o rosto era de Rafael. No centro da fazenda, o chão se abriu em espiral, e a terra, saciada, cochichou no vento. O osso vive, o osso lembra, o osso fala,